Fala galera, beleza? Bom dia a todos. Vamos estar gravando aqui, galera, o vídeo de atualização do time para a rodada de número 6 do Cartola. E quero iniciar o vídeo aqui já, galera, pedindo aí para vocês se inscreverem no canal, compartilha, ativa o sininho, deixa o like, que vai ajudar bastante, beleza, galera? Aí o YouTube a divulgar o nosso canal aí. Sem mais delongas, vamos entrar aqui no site, no Joga 10, né? Vamos ver aqui se já tem alguma notícia, galera, de jogadores que saíram dos prováveis, né? Vamos ver aqui o que tem de atualização pra gente, né? Deixa eu carregar aqui. Aqui já carregou. Vamos subir aqui. Os elencos, né, galera? Internacional e Juventude, né? Já tá um pouco mais definido aqui a situação, pelo menos pelo Inter, né? Já demos as dicas no vídeo lá de dicas. Então aqui a gente só vai passar os elencos e fazer a nossa escalação. Vamos ver se tem alguma novidade. O Internacional tem notícia, galera. Vamos dar uma lida para vocês aqui. O Inter, galera, vem de 3 empates e uma derrota nos últimos 4 jogos. É força máxima contra o Juventude, então, galera, né? E a tendência é que vá com time alternativo na Copa do Brasil logo na sequência. Ou seja, a tendência é jogar com força máxima aí no Brasileirão, e na Copa do Brasil eles vão ir com time alternativo, tá, galera? Time do Internacional aí. Juventude também tem algumas notícias aqui, algumas novidades, né? O técnico Fábio Matias pode utilizar Mandaca e Jean Carlos juntos no meio-campo. Matheus Babi deve seguir de fora por causa da lesão na coxa. Já Gabriel Talhari é dúvida, tá, galera? Gabriel Talhari é um cara que ele geralmente, quando ele joga, é uma ótima opção, tá, galera? Só que sendo dúvida é complicado, né? Pois voltou a sentir dores no tornozelo. Então tem que ficar de olho nisso, galera. Então aqui, ó, Ceará e São Paulo, um confronto interessante, tá, galera? Também, para quem quiser apostar em jogador do Ceará, Pedro Raul é uma boa, né? Já tinha dado a dica lá. Vamos ver aqui nas notícias, né? O que temos aqui? O goleiro Bruno Ferreira será desfalque nos próximos jogos do Vozão, com uma lesão no quadril. Matheus Bahia retorna ao time depois de ficar fora no último jogo
por questões contratuais. No entanto, o lateral direito Fabiano está suspenso pelo acúmulo de cartões. Recuperado de lesão, Pedro Henrique está à disposição do técnico Léo Condé, galera. Então aí é bom a gente ficar de olho, galera, que o Pedro Henrique pode ser que entre no time aqui, mas não é na posição do Pedro Raul, tá, galera? Ele é um ponta, ele pode entrar ali no lugar do Guilherme Luiz, ou então aqui no lugar do Galeano, tá? Até porque o Guilherme Luiz está em dúvida, né? Aí, então tem Guilherme Luiz, Pedro Henrique e o Matheus Araújo, né? São 3 jogadores em dúvidas aí no time do Ceará, né? Podendo jogar um deles aí nessa posição. Então o Galeano tá certo na outra ponta. No São Paulo, galera, o técnico Zubeldia tá com uma dúvida ali no ataque, né? No começo da semana que a gente gravou o vídeo, o André Silva estava cotado para jogar. Porém, agora já tá uma dúvida aqui, né? A gente vai tá abrindo aqui para ver com quem que ele tá em dúvida, né, galera? Vamos ver aqui. Então, o André Silva é o Rian Francisco, André Silva. Estão em dúvida aí os dois, né? E qualquer um dos dois que jogar, galera, é uma boa, viu? O Rian Francisco também é um ótimo jogador aí. Vamos ver aqui no São Paulo, então, galera. A notícia que a gente tem. Jovem Matheus Alves está suspenso pelo acúmulo de cartões. Arboleda não viaja e segue como desfalque. Zubeldia pode preservar alguns jogadores devido à sequência de jogos. Ou seja, galera, quem tiver pensando em que os jogadores do São Paulo, fica ligado nessa parte aí, viu, galera? De alguns jogadores podem ser poupados. Então, né? Fica de olho. Vamos estar passando aqui para Mirassol e Atlético Mineiro. Eu não vou ler todas as notícias, que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, galera? O Edson Carioca, ele era jogador do Juventude, para quem não lembra, né, ou não sabe. Ele foi pro Mirassol e pode ser que seja titular nessa partida aí. Pelo menos a princípio ele tá cotado para jogar. Quem for de Mirassol tem que tomar cuidado, porque o Yuri Castilho tá em dúvida aqui, galera. Com o Christian Renato, né? Então é um ponto aí muito bom aí para rodada, só que ele tá em dúvida, tá? O Atlético Mineiro já tá mais definido, né? Vamos estar lendo aqui as notícias do Galo. Ausências na Sul-Americana, Hulk e Scarpa, Alan Franco se juntaram ao elenco para enfrentar o Mirassol e estão à disposição do técnico Cuca. Gabriel Menino sofreu uma entorse no joelho
e pode ser desfalque. Ou seja, galera, a gente tem posto o Gabriel Menino em algumas rodadas, né? A gente colocou principalmente nas 3 primeiras rodadas aí, o Gabriel Menino no nosso time, e a gente ia colocar na quarta, mas aí ele acabou ficando fora dos prováveis, depois ele entrou de novo, a gente não conseguiu colocar ele, tá? Então essa é a formação do Galo, vão 4-2-3-1, né? E o Hulk e o Scarpa voltam ao time titular então, né? Como diz na notícia ali. Sport Fortaleza, né? Um jogo também que a gente não consegue prever muita coisa, né? Pode ser sair gol dos dois lados ou pode ter um empate, né? Nunca se sabe. Que nem eu falei, SG, galera, é um bônus, né? Pra gente aí, né? A gente pode escalar o melhor defesa possível, mas pode tomar gol. Vamos ver aqui uma notícia aqui do Fortaleza. Davi Luiz ficará fora para seguir o protocolo de conclusão depois do jogo da Libertadores. Vojvoda não vem repetindo escalação, o que torna o time cheio de dúvidas. E cada partida, o Leão do PC venceu apenas uma dos 11 jogos. Ou seja, galera, tem que tomar cuidado com esses jogadores do Fortaleza aí. Quem quiser escalar, acho que cravado que vai jogar ali só o Daverson, o Mancuso e o Diogo Barbosa, tá, galera? E os defensores aqui. Agora o restante do time ali tem que ficar de olho, tá? No Sport, a gente vê que Sérgio Oliveira sentiu novo desconforto e pode ser desfalque contra o Fortaleza. Técnico Pepa balança no cargo. Galera, esse negócio dos técnicos aí tá ficando meio chato, né? Porque aqui no Brasil é assim, né, galera? Os técnicos não duram muito tempo nos clubes, né? Infelizmente, né? Aí os times ficam naquela situação, né? De estar sempre fazendo novos trabalhos, né? Tendo que se adequar a um novo técnico, né? E já foram aí 4 técnicos, né, em 5 rodadas, né, galera? Então é complicado, né? Já vamos para a 6ª rodada aí, né? Se o Pepa cair, já vai ser o 5º técnico, né? Mas enfim, né, galera? Acontece. Brasil é isso. A notícia aqui do Fortaleza a gente já deu, né? Então vamos entrar aqui entre Botafogo e Fluminense, galera. O Botafogo também tem algumas dúvidas no ataque. Matheus Martins. Galera, esse Matheus Martins eu não acho ele bom para cartola. Tá? Ele já jogou aí algumas partidas, não convenceu. Não marcou ainda nenhum gol no Campeonato Brasileiro, pelo menos pelo que eu já venho acompanhando aí, né? Desde o início do Brasileirão. Eu não lembro de ter visto ele marcar algum gol, né? E a gente sabe que cartola, se o cara não pontuar pra gente, fica difícil, né, galera? Então ele tá em dúvida aí com o Patrick de Paula. Que se o Patrick de Paula jogar, né?
ele não vai jogar na ponta, né? Tem que ficar esperto aí, até mesmo por causa do Savarino ali, né? Que tá jogando na ofensiva, né? Como um meio armador. Pode ser que o Savarino vá pra ponta, tá? Arthur também tá em dúvida aqui, galera. Né? Vamos ver aqui. Tá em dúvida com o Elias Manuel, né? Igor Jesus tá cravado que joga, né? Então, vamos ver aqui algumas notícias do Botafogo, né? O que o técnico do Botafogo tem aí em mente. O Botafogo tem apenas 2 vitórias nos últimos 14 jogos e vem de 3 derrotas nas últimas 4 partidas. Técnico Renato Paiva vem alternando nas 2 laterais, assim como no ataque, entre Patrick de Paula, Matheus Martins, além de ter mostrado insatisfação com Arthur por desperdiçar boas oportunidades. Galera, a gente tem escalado o Arthur alguns jogos aí, né? Se eu não me engano, foram 2 partidas que a gente escalou o Arthur e ele foi bem, né? Pro Cartola ele foi bem, mas o técnico, né? Não agradou o técnico aí. O Fluminense de Renato não tinha perdido, né? Até enfrentar o time do Corinthians, né? No Brasileiro ali, né? Então depois que enfrentou o Corinthians, perdeu ali a sua invencibilidade. E Renato Gaúcho sequer viajou ao Chile, né? Com os jogadores. Inclusive ele poupou grande parte do time, tá, galera? Considerando os titulares para o jogo da Sul-Americana, priorizando o clássico diante do Botafogo pelo Brasileiro. Ou seja, galera, o Renato ele costuma fazer isso desde a época do Grêmio, né? Quem acompanhava aí o Renato no Grêmio via que ele fazia muito isso, né? Quando era viagem assim, ele costumava poupar o time titular para jogar um outro campeonato aí que teria uma exigência um pouco maior, né? Então o Fluminense provavelmente vai com o time titular nesse jogo, tá, galera? E o Botafogo, né, pode alterar nas laterais ali, né, o Vitinho. Alex Telles aí, ó, tá em dúvida com o Cuiabano, né? E o Vitinho tá em dúvida com o Matheus Ponte. A gente tá com o Alexander Barbosa no nosso time, galera, mas talvez a gente mude, tá? Né? Inclusive a gente tem alterado muito nosso time no fechamento do mercado, porque algumas novidades acontecem de última hora, a gente acaba mudando, tá? Mas aí eu posto no post do canal para vocês acompanhar lá. Aqui é um confronto que eu quero enfatizar um pouco, galera, é com o Arrascaeta, né? Ele tá cotado para ser titular, né? Mas vamos ver aqui o que o Flamengo, que o técnico Felipe Luiz está preparando. O Flamengo terá força máxima, apesar do retorno da altitude contra a LDU pela Libertadores. Diretoria deixou claro que a prioridade é o Brasileirão. A ver se Felipe Luiz irá manter Bruno Henrique e Michael entre os titulares, em meio à dificuldade de marcar gols. Ou seja, galera, então eu acredito que a única dúvida dele deve ser essa,
né? Felipe Luiz e Michael. Ou seja, se o Michael não jogar, pode entrar aqui o Everton Cebolinha. E se o Bruno Henrique não jogar, pode entrar o Gonzalo Plata, né? Sempre ficando atentos, galera, que o Pedro também pode receber uma oportunidade aí no decorrer do jogo, tá? O Corinthians também tem algumas notícias aqui. José Martínez não foi titular com Ricardo Ribeiro. Interino, a ver se o esquema será mantido, né? Mesmo enfrentando o Flamengo no Maracanã. Autor do gol da vitória no último jogo, Romero, deve ser mantido no time. Galera, e tem também a volta do Hugo, né? A gente tem aqui o Hugo como titular aqui no campinho, né? E a princípio a única dúvida mesmo é do Breno Bidon aqui, né, galera? Breno Bidon com o José Martínez, né? E não tem sido titular com o técnico interino aí. E a respeito do Flamengo, né, galera? O Arrascaeta é uma ótima opção, sempre, né? Se bem que o Corinthians só tomou, se eu não me engano, galera, um gol aí nas últimas 5 rodadas, né? Então, para meia, né? Um gol para meio campista, no caso, né? No Campeonato Brasileiro. Então vamos entrar aqui para mostrar para vocês a escalação do Cruzeiro. E é o nosso atacante que a gente escolheu ali, tá no nosso time lá de dicas e vai continuar no nosso time de atualização, né? Time atualizado do canal, Caio Jorge, galera. Ele vai ser mantido no nosso time, não vamos mudar, né? Caio Jorge aí será o nosso titular. Aí a gente tava querendo ir com o Ilha, galera, mas sempre ele tá em dúvida com o Fagner aqui e ainda tá em dúvida agora com o Wallace também, né? São 3 jogadores em dúvida no Cruzeiro pela lateral. A gente sabe que o Wallace é volante, né? Mas que tem 2 volantes bons aqui também no Cruzeiro aqui, Lucas Silva e Lucas Romero, né? Que apesar do nome não são irmãos. Na lateral esquerda, Kaique Bruno ganhou a vaga depois que o Marlon foi pro Grêmio, né? Então, a gente tem aqui alguma notícia do Cruzeiro. Léo Jardim deve manter o time que atuou nas últimas 2 rodadas do Brasileirão. Já que os reservas, como Gabigol e Dudu, não deram conta na Sul-Americana. A ver se William e Fagner se recuperam a tempo para ficar à disposição, já que ficaram de fora por lesão nos últimos 2 jogos. Galera, então o motivo dos 2 estarem em dúvida é justamente por causa de lesão, tá? Eles podem retornar ou podem não retornar. Então tem que ficar de olho nisso. Respeito do Vasco, todo mundo sabe que o Verratti é uma boa, né? O Cruzeiro também é um time que vem sofrendo gols nas últimas rodadas. O Cássio tem falhado algumas vezes, né? E o Verratti pelo alto é uma boa opção, né, galera? E ainda vai estar sem Fabrício Bruno essa rodada, né? O Cruzeiro vai estar sem Fabrício Bruno essa rodada.
Aí eu não sei se ele tá sendo poupado ou se é por conta de cartões, né? Mas vai estar sem Fabrício Bruno essa rodada aí o Cruzeiro, ou seja, a defesa vai estar um pouco mais frágil, né? E o Verratti é uma boa para aproveitar isso aí. Assim como a defesa do Vasco também não é das mais fortes, né? Justamente por isso que a gente está escalando Caio Jorge no nosso time. Então vamos ver aqui o time do Vasco, né? Se tem alguma notícia. Carille deve manter o mesmo time que enfrentou o Flamengo e Lanús nos últimos 2 jogos, nos últimos 2 compromissos, né, galera? Então é isso. O Vasco vai ser mantido, né? O time titular aí é esse. Então, quem quiser escalar algum jogador do Vasco, eu indico aí o Verratti, o Coutinho, né? São jogadores que podem se destacar nesse time aí, além do Lucas Piton também, né? O Lucas Piton também é um ótimo jogador aí para roubada de bola e tal. E falar no Léo Jardim para defesas, né? Que inclusive a gente até iria pôr ele no nosso time titular ali na rodada passada e não pusemos e ele acabou fazendo ali uma pontuação boa, né? Fez 14 pontos ali, se eu não me engano. Foi isso aí mesmo, 14 pontos. Palmeiras e Bahia, galera. É um jogo que a gente deve esperar aí gols para os dois lados, né? E o time do Bahia também tem uma defesa não tão sólida, mas é uma defesa boa, né? Vai continuar o Marcos Felipe no gol, né? Ele que era titular e com a vinda do Ronaldo ele virou reserva. E o Ronaldo se machucou. E ele tá sendo titular de novo. Então Lúcio Rodrigues, galera, é um bom atacante, porém tá em dúvida aqui com o William José. Marcou gol no meio da semana aí pela Libertadores, né? O Ademir também tá em dúvida com o Cauli. Eu acredito que o Cauli seria titular disparado aqui, né, galera? Mas Rogério Ceni ele gosta de fazer algumas mudanças aí, né? Fica de olho no Eric Puga, né? Pode ser que ele comece no banco. Ele tá provável aqui, mas a gente não sabe, né, galera? Na última rodada a gente pôs ele no nosso time de reserva de luxo. E o Rogério acabou deixando ele no banco, né? Ele entrou só no segundo tempo. Então aqui a gente tem as notícias do Bahia. Lúcio vem apresentando desgaste físico e o William José marcou o gol da vitória contra o Atlético Nacional. Ademir e Cauli seguem disputando vaga no time titular, né? Na ponta direita do ataque. E aqui na equipe do Palmeiras, a gente tem o Mikael no nosso time, galera. E é justamente ele que está sendo falado aqui. Mikael é desfalque por lesão. Um tornozelo. Murilo também está no DM. Contra o Bahia. Não, contra o Bolívar. Abel optou em ter Piquerez na função de zagueiro, com Vanderlan de ala, a ver qual será a estratégia uma opção é ter Estevão como meia e Felipe Anderson na ponta, ao invés de fazer a função de ala
Vitor Roque, que ficou do último jogo, pode retornar ao time inicial. Então, galera, essa função aqui do Estevão de meia, eu acho que ele não vai render tanto, galera. Então, se você pretende pôr o Estevão, fique ligado que ele possa jogar, que ele pode iniciar o jogo como um meia ofensivo, né? Eu acredito que nessa função não é interessante pôr ele, né? Até porque ele joga melhor na ponta, onde ele tem mais espaço. Vitor Roque pode voltar ao time, porém ele está numa dúvida com o Flaco, né? Então não dá para bancar, tá, galera? Quem a gente pode bancar legal aqui é o Facundo Torres, né? Vem jogando bem e pode ser uma boa aí nessa rodada aí, fazer gol aí, né? Imitar de novo. Ele vem imitando todo o jogo aí, galera. Então é isso. E aqui o último confronto, né? Vitória e Grêmio. Último não, que ainda tem Santos e Bragantino aqui, galera. Vitória e Grêmio, né? A gente vai dar uma olhada aqui nas notícias. Mas a princípio parece que o Grêmio já está definido. E com 3 volantes, né, galera? O Mano Menezes é um técnico um pouco conservador, né? Alguns dizem que ele é retranqueiro, né? E ele já está preparando aqui um esquema com 3 volantes, né? Só com o Monsalve e o Christian Oliveira ali nas pontas, né? Tipo como pontas, né? Um esquema com 4-3-3, tipo com o Monsalve. Talvez o Christian Oliveira vai se juntar ao Bright White ali na frente e o Monsalve vai armar o time, né? Também. Mas vamos ver as notícias pra gente ter uma certeza maior. Ao retomar de lesão, Kahneman praticamente atuou por 2 jogos consecutivos e deve ser preservado. Marlon, que não pode atuar pelo Imortal na Sul-Americana, deve retornar ao time. Ou seja, galera, o Marlon é um baita desarmador, né? E pode ter bastante desarme para ele nesse jogo aí. Eu indico muito ele nessa rodada, né? Ele é um ótimo desarmador, a gente conhece ele da época do Cruzeiro. E aqui no Vitória, Carpini deve repetir time próximo do que obteve empate diante do Fluminense na última rodada. Ou seja, não deve ter muita novidade aqui não, galera, no time do Vitória, né? Gustavo Mosquito está em dúvida com Lucas Braga e o Janderson em dúvida com Fabrício Santos. Então, enfim, chegamos no último jogo. Indico muito o Escobar. Inclusive, ele está como nosso reserva de luxo, né? Vai ser mantido como nosso reserva de luxo. Não vamos mexer. A gente vai estar escalando o time todo lá, mas só que a gente vai manter o Escobar, a gente vai manter o Caio Jorge, a gente vai manter o Pedro Raul. São jogadores que eu posso adiantar que a gente vai manter no nosso time, tá, galera? O Santos tem notícia. Ainda sem treinador, César Sampaio segue como interino do Peixe. Neymar, Soteldo e Barreal são desfalques por lesão. Luizão pode ser
a novidade na lateral direita, outra baixa, deve ser Bom Tempo, que sentiu no treino. Com isso, galera, fica meio complicado, porque quem tiver pensando em escalar o Gabriel Bom Tempo vai ter que tirar ele, tá, galera? E o Pituca, no caso, entra nessa vaga aí, né? Numa ponta tem o Gabriel Veron, na outra o Guilherme, são grandes jogadores, né? E o Bragantino é um time que tem oscilado em tomar gol e marcar, né? Então ele vem marcando nos jogos e muitas vezes, algumas vezes não toma, mas outras vezes já toma gol, né? Então, mas independente de tomar ou não, o Capixaba é uma ótima opção e vai continuar no nosso time essa rodada, tá, galera? Ele vai estar no nosso time, né? Ótimo para desarme aí o Juninho Capixaba, mesmo jogando fora de casa. Mosqueira sentiu um desconforto muscular no adutor da perna direita no treino da última quinta-feira e pode virar desfalque. Ou seja, galera, é um ótimo jogador aí o Mosqueira, né? O Henry Mosqueira, né? Ele se destaca bastante quando ele joga, mas ele vai ser aí baixa nesse jogo, né? Mas o time do Bragantino tem ótimos jogadores aí, né? Indico o John, indico aí o Eduardo Sacha para quem quiser uma lei do ex, né? Eduardo Sacha é uma boa, e o Juninho Capixaba, né, galera? Então vamos, sem mais delongas, já vamos entrar lá no site do Cartola já para fazer a nossa escalação, né? Agora a gente só vai fazer mesmo a escalação, porque a gente já passou aqui nas notícias e nos elencos, né? Então vamos entrar aqui no Cartola. A gente tem mais um estímulo, galera, porque a gente vai estar jogando a Liga Mata-Mata também, né? Criei uma Liga Mata-Mata aí para a partir dessa rodada. Então aqui a gente já tem o Mikael que a gente vai tirar. E a gente está na Liga de Pontos Corridos e na Liga Mata-Mata. Então vamos ter que montar um time muito forte aí para as duas ligas, né? Então vamos vender aqui o nosso time todo e começar a escalar. Vamos manter o time no 4-3-3, galera. E já vamos começar aqui do nosso ataque, né? Então o nosso atacante aí para essa rodada a gente vai manter o Caio Jorge. Vamos escalar aqui o Hulk, tá, galera? Então vamos manter aqui, galera, o Hulk no nosso time, né? Vai jogar contra o Mirassol. É um time que o Mirassol ele é um time frágil na defesa, né? Então a gente vai manter o Hulk aí. E o nosso terceiro atacante, galera, vai ser o
Vamos ver aqui, né? Que era o... A gente tava com o Caio Jorge, com o Hulk. E o nosso terceiro atacante era o Pedro Raul, né? E a gente vai manter ele. Vamos colocar aqui o Pedro Raul, então. E os nossos 3 atacantes está definido, né? Se houver alguma alteração, galera, a gente só vai tirar o Hulk e colocar o Verratti, tá? Se caso a gente mudar no ataque. No meio campo aqui, galera, eu tô querendo ir de Arrascaeta, galera. Mas para ir de Arrascaeta a gente vai ter que mexer em alguma parte aqui do time. E aí vai ficar meio complicado. Mas por enquanto a gente vai... A gente vai estar escalando aqui o Gustavo Scarpa, né? O Scarpa. Vamos também de Savarino. Nosso meio campo. E o último meia, galera. A gente vai aí de Alan Patrick. Um de Alan Patrick aí. É um ótima opção para rodada aí. Vamos estar cercando aí. Na lateral, a gente vai com o Bernabé e com o Juninho Capixaba, que inclusive eram aí os nossos laterais já, e vai continuar, né? Na zaga a gente tinha o Mikael, mas como ele não vai jogar, a gente vai alternar aqui. A gente tá vendo se vai manter o Barbosa, galera. O Alexander Barbosa aí. Ou não, né? Mas por enquanto, galera, a gente vai estar... No lugar do Mikael, a gente vai com o Vitão do Inter. E a gente vai mudar o nosso goleiro, tá, galera? É melhor escalar um zagueiro e um lateral, que a proporção de ter desarme é maior do que a do goleiro fazer defesa e não negativar, né? Então aí aqui a gente vai manter o Barbosa do Botafogo, né? Que ele desarma bem, apesar de ser um clássico. Mas por enquanto a gente vai manter ele. Se a gente for mudar, aí vamos fazer o post lá. Colocar no post do canal, tá, galera? Se tiver alguma alteração, vocês vão ficar por dentro aí no post do canal. Aqui a gente não tem cartoleta para isso, galera. Acho que é porque a gente tá colocando Alan Patrick no time, né? Acho que a gente vai ter que tirar o Alan Patrick. A gente não tem cartoleta, galera, pra tá escalando o Alan Patrick aí essa rodada, né? Ele tá bem carinho, né? A gente vai ter que escolher um outro meia,
Ele é o terceiro meia mais caro, cara, galera. E além dele estar valorizado, ele tá aí na faixa de 14 cartoletas, né? Então tá bem caro, né? A mesma coisa é o Arias, né? Então esses jogadores é meio complicado da gente conseguir escalar essa rodada aí. Então vamos mudar aqui o nosso time, né? A gente tava indo com o Dela Cruz, né, galera? Só que o Dela Cruz ele tá jogando de volante, ele tá pontuando aí na faixa de 2 pontos, né, galera? Tá com uma média de 3,10. É muito pouco, né? Vamos tentar aqui pegar um meia que possa fazer um pouco mais de ponto, né? Acredito que o Cristaldo seja esse meia, galera, que pode surpreender aí. A gente tá vendo que o Gabriel Bom Tempo tá provável aqui no Cartola, mas lá no Joga 10 ele já tá dando como não vai jogar, tá, galera? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos escalar aqui. Vamos manter uma aposta, né? Que a gente estava mantendo no nosso time de dicas, que era o Lucas Mugni do Ceará. Vamos manter ele no nosso time. É um meio um pouco mais barato. Apostar aí que uma assistência dele pro Pedro Raul aí nesse jogo aí, né? Dobrar aí do meio para frente, que nem a gente tá fazendo com Scarpa e Hulk, né? Então aí aqui já dá pra gente conseguir escalar um goleiro pra rodada. Seria o Antony, né, galera? Mas como a gente já tá com o Vitão e Bernabé, a gente vai com com outro goleiro aqui, né? Então vamos de Fernando Miguel, galera. Vamos escalar o Fernando Miguel, que é um goleiro seguro também, né? Tendência dele fazer bastante defesa nesse jogo aí. E o nosso técnico, né? A gente vai também com um técnico mais barato. Está sem cartoleta para escalar o técnico também, galera. Tá difícil aqui. Vamos, vamos fazer aqui uma mudança aqui no nosso time, né? O Barbosa ele é um dos zagueiros mais caros. Vamos ter que tirar ele, galera. Né? Vamos tirar o Alexander Barbosa aqui. Ele é um dos zagueiros mais caros que tem. Pra gente poder encaixar um técnico, né? Senão não tem como. Vamos colocar então o Wagner Leonardo do Grêmio. Pensar numa lei do ex aí vai ser interessante, galera. Um gol do Wagner Leonardo contra o Vitória, né? E além dele desarmar bem também, né? Então aqui a gente já consegue com certeza escalar um técnico, né? Um que seja mais barato aí. Então vamos aí de... Vamos tentar cercar o potencial aí do... A gente tá em dúvida entre o Mano Menezes e o... Entre o Mano Menezes
e o Pepa do Sport, galera. Mas aí vamos de mano. Vamos de mano aí contra o Vitória. Cercar o potencial do Grêmio aí, né? O nosso capitão nessa rodada aqui vai ser o Caio Jorge, então, galera. A princípio vai ser o Caio Jorge, nosso capitão. E agora vamos colocar o nosso banco, né? O nosso banco de reservas aí para compor o nosso time, né? Então vamos lá, galera. Vou colocar aqui. Vamos começar daqui para lá, do lado esquerdo para o lado direito aí. Começar aqui do goleiro. Então a gente vai colocar o Alex Muralha no banco, né? Com certeza ele não vai entrar, né? Só para compor o time mesmo. A gente começa aí. A gente vai com lateral. A gente vai manter o Escobar, que inclusive vai ser o nosso reserva de luxo. Já vou adiantando para vocês, né? O Escobar vai ser o nosso reserva de luxo nesse jogo. Aí o nosso zagueiro, né? Vamos colocar aqui Kusevich do Fortaleza. E agora vamos partir para o nosso meia, né? Nosso meia reserva, se caso o titular não jogar, né? Vai ser aqui o Danielzinho do Mirassol. E o nosso atacante reserva, né, que dessa vez não vai ser o nosso reserva de luxo. Vai ser o pode ser o Eduardo Sacha, pode ser o Luciano. A gente vai estar escolhendo aqui, galera. Nossa reserva de luxo. Vamos de Ener Valencia, né? Vamos manter o Ener Valencia aí como nosso reserva pro ataque, mas no caso não será o nosso reserva de luxo, tá, galera? Que vai ser o Escobar nessa rodada aí. Aí o Ener Valencia só vai entrar se algum dos atacantes não jogar. Então nosso time ficou assim, galera. Fernando Miguel, Bernabé, Juninho, Capixaba, Vitão, Wagner Leonardo, Gustavo Scarpa, Savarino, Lucas Mugni, Caio Jorge de capitão, Hulk, Pedro Raul e Mano Menezes, galera, como nosso técnico, né? Então vamos estar mantendo aí os atacantes que a gente já tinha falado, né? O nosso trio de meias também é o mesmo meio campo que a gente já tinha escolhido.
A nossa zaga a gente teve que mudar porque o Mikael se lesionou. E aí tivemos que pôr o Vitão. E mudamos o Alexander Barbosa pelo Wagner Leonardo, né? Para ter aí cartoleta para escalar o treinador, né, galera? Senão a gente ia ficar sem ter como escalar o treinador aí. E ainda tivemos que escalar um goleiro mais barato aí, que é o Fernando Miguel, né? Nosso goleiro era o Anthony. Então a nossa reserva ficou com o Fernando, com os nossos reservas ficou aí com Alex Muralha no gol, o Escobar na lateral, como vou colocar aqui como reserva de luxo, né? E Danielzinho no meio e Ener Valência no ataque, tá, galera? Então esse é o nosso time. Boa mitada a todos e até o próximo vídeo de dicas para a rodada 7, galera. Espero que vocês gostem do vídeo e desculpem aí alguma coisa. Que todos possam fazer grandes pontuações essa rodada aí.